Pense numa época sem um governo central, um tempo em que basicamente cada um fazia o que bem entendia. Pois é, bem-vindos ao período dos juízes de Israel. Hoje, a gente vai mergulhar em como, no meio desse caos todo, dessa opressão, surgiram os heróis mais improváveis que se pode imaginar. Para a gente entender bem essa era, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos decifrar o ciclo vicioso que parecia prender a nação. Depois, vamos conhecer uns libertadores bem fora da caixa, mergulhar na história da profetisa Débora e da sua aliada inesperada, a Jael. A gente vai ver também como uma canção pode virar uma arma e, no final, descobrir a grande mensagem por trás de tudo isso, que ecoa até hoje. Bom, tudo começa com o vácuo de poder. Josué tinha morrido e Israel ficou sem um líder forte, sem uma direção. E essa falta de rumo, claro, abriu a porta para um período bem sombrio, que era governado por um ciclo espiritual perigosamente previsível. E no coração desse ciclo todo tinha um problema fundamental, um verdadeiro câncer espiritual chamado apostasia. E veja bem, não era um simples esquecimento, era uma decisão consciente de virar as costas, de se afastar da aliança com Deus. Uma traição que, invariavelmente, trazia consequências terríveis. E aqui está ele, o relógio de Israel, que se repetiu várias vezes no livro de Juízes. Tudo começava com o pecado, a idolatria. Daí vinha a opressão por um povo inimigo. No desespero, o povo clamava por socorro. Deus então levantava um libertador, um juiz. E por fim, vinha um tempo de paz, de descanso, até, claro, tudo começar de novo. Esse padrão é a chave para a gente entender todas as histórias que vêm a seguir. Vamos então ao nosso primeiro grupo de heróis. O mais interessante aqui é que, para quebrar esse ciclo, Deus não escolheu os guerreiros mais óbvios, sabe? Muito pelo contrário, ele usou figuras que eram totalmente fora do padrão esperado. Primeiro, a gente tem o Otniel. Ele é, digamos, o juiz clássico, o modelo. O Espírito do Senhor veio sobre ele, ele foi para a guerra, venceu e trouxe 40 anos de paz. Ele serve quase como um ponto de referência para o que viria a seguir, que é bem diferente. E agora que a coisa fica muito mais interessante. O opressor era Eglon, o rei de Moabe, um homem descrito como muito gordo. A narrativa é quase uma sátira. O nome dele, Eglon, soa como a palavra em hebraico para bezerro, como se fosse um animal pronto para o abate. E o libertador? Eude, um homem canhoto, que esconde uma pequena espada do lado direito e usa essa vantagem para assassinar o rei de uma forma bem humilhante. Depois do Eude, a história nos apresenta um personagem quase sem biografia, o Sangar, e a arma que ele usou para libertar Israel é ainda mais surpreendente. É isso mesmo, uma guilhada de bois. Uma simples ferramenta de fazenda. Com ela, Sangar derrotou 600 soldados filisteus. A mensagem aqui é muito clara. A vitória não vem da tecnologia militar, mas da capacitação de Deus, que usa as ferramentas mais comuns para realizar feitos extraordinários. Agora a gente chega no coração da nossa análise. A história de Débora, uma profetisa e juíza que liderou Israel num dos seus momentos mais sombrios. Uma liderança feminina num mundo totalmente dominado por homens. E a ameaça era gigantesca. O general inimigo, Sísera, tinha um exército com 900 carros de ferro. Para a gente ter uma ideia, isso era equivalente a tanques de guerra hoje. O poder militar dos cananeus parecia, francamente, invencível. Débora convoca o comandante Baraque para a batalha, mas ele hesita. Ele diz que só vai se ela for junto, e a resposta dela é fundamental. Ela concorda em ir, mas avisa, profetizando, que a glória final não seria dele. A honra de derrotar o general Sísera seria entregue nas mãos de uma mulher. E isso prepara o palco para uma virada de roteiro espetacular. E essa virada nos leva direto para Jael. A batalha acontece, Deus intervém de forma milagrosa e o temido general Sísera, vendo tudo perdido, foge a pé, completamente desesperado. Ele acaba buscando refúgio na tenda de Jael. Ela oferece hospitalidade, dá leite para ele, um lugar para descansar. Exausto, Sísera apaga, dorme profundamente. Então vem o golpe. Jael pega uma estaca de tenda, um martelo, e de forma decisiva e chocante, crava a estaca na cabeça dele, cumprindo exatamente a profecia de Débora. O mais fascinante é que essa história não é contada só uma vez. Em Juízes capítulo 4, a gente tem o relato dos fatos, a prosa. Mas logo em seguida, em Juízes 5, a história explode em poesia.
num cântico que celebra a vitória de uma forma muito mais intensa e emocional. E essa diferença é muito importante. Porque esse cântico é muito mais do que só uma comemoração de vitória. Ele funciona como uma poderosa arma teológica. Olha só, esse texto é considerado um dos poemas mais antigos da Bíblia. E a função dele não era só ser cantada numa festa, era ensinar as futuras gerações, era corrigir a comunidade e, principalmente, garantir que a memória da libertação de Deus não se perdesse no próximo ciclo de apostasia. E o cântico também servia para uma prestação de contas. Ele elogia publicamente as tribos que foram corajosas, que responderam ao chamado, mas, de forma bem dura, ele também amaldiçoa aquelas que, por covardia ou por interesse próprio, ficaram de fora. Era um chamado bem direto à unidade e à fidelidade. Então, no fim das contas, o que a gente tira de todas essas histórias? Qual é a mensagem que ressoa através desses capítulos de Juízes? A mensagem é clara e consistente. A libertação de Israel não veio de generais perfeitos ou exércitos poderosos. Veio através de um estrategista canhoto, de um agricultor com sua ferramenta, de uma profetisa e de uma dona de casa. Deus escolhe justamente o que é fraco, o que é improvável para o mundo, para que não reste nenhuma dúvida de que a glória e o poder são somente dele. E vale notar que isso não são só fábulas. Achados arqueológicos recentes, como fortalezas daquela época, confirmam esse cenário de conflito geopolítico que o livro de Juízes descreve, dando um pano de fundo histórico bem concreto para essas narrativas de fé. Todas essas histórias apontam para uma única verdade. A força real não está nos carros de ferro, nos exércitos ou em líderes com o perfil ideal. E a pergunta que ecoa através dos séculos é: se não vem daí, de onde então vem a verdadeira e duradoura libertação?